Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas, recebendo agora o vereador Paulo Gaspar, ex-MBL. Bom dia, Paulo, e já explica para a gente essa história de sair do MBL, o que aconteceu? Bom dia, Zezé, Rose, é uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Pois é, depois de tantos anos aí nos bastidores, literalmente, né, levando políticos aí, como Kim Kataguiri, Arthur Mamãe Falei, o próprio Flávio Rocha na época da campanha presidencial, e agora desse lado aqui da telinha, né, então é muito emocionante. Mas enquanto eu era ativista do MBL, eu tinha aquele comportamento de ativista, né? Uma vez eleito, aí eu tenho o Partido Novo, que me deu a cadeira, né? E aí eu tenho que priorizar a pauta do partido e deixar de ser um ativista. Então foi uma mudança natural, né? Mas continuo sendo MBL de coração, uma vez que as bandeiras são as mesmas, né? A gente luta pelo liberalismo econômico, contra a corrupção, basicamente é isso. E a luta continua, só que de uma outra forma. Paulo, bom dia, Rose, tudo bem? Vocês do próprio MBL, o Kim Kataguiri, Mamãe Falei, você também, vocês fizeram a defesa do governo, da eleição do Bolsonaro e contra o PT, as forças de esquerdas, né? Qual que é a tua avaliação hoje do governo Bolsonaro e como que você tem falado com os teus eleitores e para quem você pediu voto e para quem você fez essa campanha? Na verdade, Rose, a gente nunca defendeu o Bolsonaro. Foi um voto útil, né? Foi um voto contra o PT, na verdade. Porque o Novo apoiava o João Amoedo, o MBL só apoiou o Bolsonaro no segundo turno. Inclusive, o MBL foi trucidado na época, porque não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno. Então, a gente nunca apoiou realmente. E entre PT e Bolsonaro, a gente teve que, infelizmente, optar. E até nas manifestações que a gente fez, as manifestações do MBL chamava PT não chamava apoio a Bolsonaro, chamava PT não. Então, bom, mas qual que é a tua avaliação? Tem hoje isso em relação ao governo? Trágico, né? Foi um desfecho trágico. Lógico que a gente nunca teve grandes intenções no governo Bolsonaro. Basicamente, você tinha o Paulo Guedes e o Sérgio Moro. Eram as duas âncoras do governo que davam um ar de alento e uma esperança. Mas a gente sabia que o Bolsonaro, durante mais de 30 anos aí de deputado, ele nunca apresentou nada demais, foi sempre populista, mais do mesmo, e a gente não tinha grandes esperanças. Mas sempre existia aquela esperança na mudança, né? Infelizmente, isso não aconteceu. O governo assumiu, fez acordo com o Centrão, destruíram com a Lava Jato e não fizeram as reformas prometidas. Passou uma reforma da Previdência que ainda foi desidratada pelo próprio presidente. E aí agora a gente está rezando aí para que saia pelo menos uma reforma administrativa e uma tributária, que difícil de acontecer, mas entrou dois malucos lá na Câmara dos Deputados e no Senado que o Bolsonaro achava que ia apoiar ele. Parece que os caras estão querendo ter um protagonismo maior do que o combinado, e a gente viu ontem uma dança das cadeiras inusitada. Sei lá, tudo pode acontecer. Vamos ver como é que está o apetite do famoso Centrão, né, Paulo? Porque o Bolsonaro acha que agora deu, colocando... A gente vai falar disso depois, mas colocando a Flávia Arruda ali, e isso daí já estancou um pouco desse apetite voraz de piranha do Bolsonaro. Bom, o Paulo, aqui a gente tem algumas perguntas. Vou começar com as perguntas dos ouvintes para você, porque eu acho que essas perguntas contemplam aí parte daquilo que a gente está querendo saber também. Vindo para Campinas, o Digão Selim, ele pergunta para você: efetivamente, quantos cargos comissionados foram extintos pelo Poder Executivo? 1.150 ou 420? Aliás, na Câmara. Desculpa, não Executivo, na Câmara. 1.150 ou 427?
Se foram 427, esses não seriam cargos que deveriam ser extintos por determinação da Justiça na ação contra o Jonas? Não, ele está falando do Poder Executivo mesmo. O Digão e muitos outros estão fazendo uma salada de fruta aí. Na verdade, tem um pessoal aí que gosta de lacrar na internet, lê a notícia, interpreta e já vem jogando pedra, né? Eu conheço toda essa galera aí, desde a época de ativista e tal, mas o que aconteceu nessa mini reforma administrativa ou reestruturação de cargos do Executivo, não é do Legislativo. Do governo Jonas, tá? Do governo verdade, Dário, desculpa. Governo Dário, né? Então, teve seis vereadores da oposição, 3 do PT, 2 do PSOL no PCdoB, que até fizeram campanha. Na verdade, foi a Mariana Conte que fez uma propaganda do Capitão do Dário, né? Os vereadores aprovaram o Capitão do Dário. Então, isso é uma baita fake news, porque é um projeto que vem trazer uma economia de 5 milhões de reais por ano, são 20 milhões durante 4 anos. Ele extinguiu 1.150 cargos comissionados e requalificou 720, esqueci a conta, 723, ou seja, desse déficit extinguido 1.150, criado 720, sobrou 427, que é, na verdade, o que extinguiu de cargos. Essa extinção de 427 vai representar uma economia de 5 milhões ano, né? Então, essas tendências que havia, aliás, desde 1997, se não me engano, essas irregularidades vinham vindo, que aí no governo Jonas ela extrapolou, perdurou no governo do Toninho, do Dr. Hélio, essas demandas do MP vêm de longe. E aí, no governo Jonas, ficou caracterizado aquele cabidão, porque você ia entrevistar comissionado lá que não sabia nem o que estava fazendo ali na função dele. Então, toda essa reestruturação foi feita agora para regularizar essas irregularidades, e aí foi extinto esses 427 cargos, permitindo essa economia. É uma economia de 37% dos comissionados. Se você for pensar que a máquina da administração direta tem quase 15 mil funcionários, servidores, são 14.600 e alguma coisa, os comissionados representam 2,8%. Então, você tem aí uma reclamação em relação a comissionados, questionamentos? Tem. Uns ganham um absurdo? Tem. Só que dentro da estrutura da máquina pública, isso representa 2,8%, para ficar bem claro. Talvez, só para explicar, esses 400 e tantos cargos aí não são só cargos de assessoria, né? Que foram extintos, são cargos em comissão que você pode, inclusive, colocar servidores. O fato, Paulo, que às vezes quando se reclama muito de assessores, talvez seja uma falta de fiscalização da própria prefeitura e também o uso político que se faz dos cargos. Na última gestão, a promotora Cristiane Lau, ela chegou a levar alguns assessores para entrevistá-los antes dela fazer a ação civil e, como você sabe, os assessores às vezes tinha assessor que ganhava 5 mil para organizar fila no CEPAT. Tinha outro assessor que falou que só estava na prefeitura porque o deputado havia indicado. Então, é por isso que, apesar de ser um percentual pequeno, o uso que se faz dos cargos que é um uso incorreto, e talvez por isso que a população fique tão desconfiada quando se fala de cargos de assessoria. O número de cargos de assessoria que foram extintos foram 51 cargos, né? Isso equivale aí a 11% do total de cargos de assessoria, que é a livre nomeação do prefeito. Você não achou isso baixo, essa extinção? Então, Rose, eu acho que sim. O do Jonas tinha prometido entre 10% e 20% na campanha, a gente esperava os 20%. O Dário. Uhum. E até eu propus uma emenda, né? O Partido Novo propôs uma emenda para melhorar um pouco esse projeto, colocar limite de idade para o diretor, colocar, assim como no Maestro, tem 28 anos, a gente queria 28 anos para o diretor, e para outros cargos compatíveis, a emenda não foi aceita, mas enfim, é aquela coisa do ótimo inimigo do bom, né? E em relação ao uso político que você falou dos assessores, dos comissionados, a população precisa entender que o uso político ele é devido e ele é muito necessário para fazer uma contraposição. Imagina eu entrando lá de prefeito só lidar com servidor de carreira. Eu preciso de cargos de confiança.
O que não pode acontecer é abusos, né? Coisas desmedidas, então, como você citou naquele exemplo. Mas uma coisa que a gente pega muito também nessa questão da livre nomeação é justamente esses cargos servindo de moeda de troca para o executivo obter apoio na Câmara, né? Essa coisa que a gente fala no governo federal e que a gente senta o cacete no Lira e tudo o resto, que a gente estava rindo agora da Flávia Arruda assumindo a Secretaria de Governo para poder distribuir verba lá para o Arthur Lira o quanto ele quiser, é uma coisa que a gente vê em qualquer estrutura administrativa. Você tem algum funcionário na prefeitura, Paulo? Zero. Inclusive, no meu gabinete, poderia ter 5, tenho 4, né, para fazer uma economia. Na verdade, era 7, depois a Justiça tirou 2 cargos, ficou 5, então a minha intenção era fazer uma economia de 3 assessores no meu gabinete. Eu não sou da base, o Novo não é base, e nós não temos nenhum tipo de indicação, nem na Câmara, nem no Executivo, nem em autarquia, em nenhum lugar. Agora, em relação aos partidos terem indicações, isso em qualquer governo, em qualquer partido existe isso, menos no Novo, né? Inclusive no PT. O Novo sempre tem, desde quando ele surgiu, vocês sempre tiveram uma pauta de não utilizar as verbas públicas para poder conduzir o mandato. Inclusive, o deputado federal, o Alexis, ele entrou num problema aí, porque ele usou a verba de moradia em Brasília, depois discutiu, e ele mesmo deu uma entrevista para a gente no rádio, na televisão, na verdade, dizendo que isso precisava ser discutido, porque não dá para você pagar para você trabalhar. O que você tem usado de estrutura da Câmara e como que você tem usado, na verdade, a estrutura da Câmara ou não? O que você tem feito? Porque você já falou que tem usado as nomeações de 4 assessores. Obrigado, Rose, pela pergunta aí, porque dá margem a explicar que eu abri mão do carro oficial, não estou usando cota combustível, lógico, não tem carro, não tem cota, né? Impressora, auxílio correio, até máquina de café, tiramos tudo. A gente está levando canequinha de casa para não usar copo plástico lá, né, para não gastar. Então, assim, é o que você falou anteriormente. Tem que ter coerência no discurso, né? E essa é uma prática não só do nosso gabinete, mas de qualquer mandatário do Novo. O Novo tem esse diferencial. Quando a gente faz o processo seletivo para ser um candidato, a gente já assina esse compromisso com o partido. Então, nem que eu tivesse entrado e quisesse ter uma atitude diferente, eu não poderia. Eu tenho um diretório municipal, o chicote no meu lombo ali, fazendo as cobranças e, por caso, até expulsa do partido. Então, essa é uma atitude de todos os mandatários. O Paulo, a gente vê também o Novo, assim, sob a minha ótica, né, sob o meu olhar, um partido bem dividido. Eu acho que a gente tem um Novo lá na esfera da Câmara dos Deputados, e um Novo no Estado e aqui no município, não acompanho em outros municípios. Como tem sido lidar com isso? Gente, olha, eu estou ficando velha, então eu esqueço o nome com muita facilidade, Paulo. Como é o nome do cara do Rio Grande do Sul? É um bolsonarista, assim, que dá raiva até. Do Partido Novo, Marcel Van Hatten? Isso. Na verdade, Zezé, existe essa polêmica aí nas redes, né? Tem a ala bolsonarista do Novo, tem a ala liberal do Novo, a ala Moedo, a ala não sei o quê. Na verdade, isso não existe dentro do Novo. A gente não tem essa percepção. Claro que existem pessoas mais alinhadas. É que o Novo, por ter essa postura independente, por ele não ser base de nada, tal, ele apoia projetos. Então, quando você tem um projeto bom do governo e vai lá o Marcel Van Hatten e faz um projeto elogiando, ou mesmo da prisão daquele deputado bolsonarista maluco lá, que foi pelo STF,
a bancada federal se posicionou contra, não por ele ser bolsonarista, ou por ele ser maluco e falar um monte de besteira, mas porque o processo certo era ser ele condenado pela Câmara e não o STF intervir nos poderes. Então, é diferente, é difícil a população entender essas nuances das atitudes legislativas, e aí fica esse protagonismo assim, das redes sociais dizendo que tem ala bolsonarista ou não, mas a gente não tem essa percepção dentro do partido. Existe divergência, sim, em relação à posição do Amoedo, que é um fundador, é um patrono do partido, vamos falar assim, mas ele basicamente é um simples filiado, mas que tem protagonismo. E aí já houve debate aí entre os mandatários da bancada e ele por falta de diálogo, por coisas que acontecem em qualquer família onde você tem uma discussão de pai com filho e irmão com irmão. Coisas normais, mas nada que interfira nas diretrizes do partido, nos princípios e propósitos do partido. Ô Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Em relação ao carro que você não está usando, esse carro foi devolvido para a locadora ou não? Como que está essa situação? Ele nem é locado, Rose. Cada carro do gabinete ele é alugado e dessa forma não foi alugado para o nosso gabinete, nem chegou a ser alugado. Ah, ok. Tá, porque eu falei, se tiver na Câmara não significa uma economia, né? Se você me permite, eu apresentei uns 10 projetos de lei já que estão na fila lá, não sei quando vai votar, mas um deles é para revogar, para tirar os carros oficiais e substituir pelos aplicativos. Então, hoje você tem um gasto na Câmara de mais ou menos, sei lá, R$3.500 a R$4.000 entre aluguel de carro e combustível e cota de combustível. Para não zerar de vez, tirar tudo, que é o que eu queria, e não direito nada, para tentar aprovar, deixar mais aprovável o projeto, eu coloquei os APPs, porque colocamos uma cota de não sei quantas UFIX lá, que dá tipo R$900 por mês, uma cota por gabinete. Então, até esse valor, o gabinete poderia gastar usando Uber ou táxi. Hoje gasta quanto? Hoje próximo de R$4.000 entre o aluguel e a cota. Isso dia ou mês? Dia por mês? Mês. Ah, tá. Uhum. Eu estou tendo uma economia mensal de gabinete de R$20.000. 20 mil? Entre todos esses valores que eu te coloquei. Então, eu peguei esse gancho aí para te falar desse PL dos carros aí, que vamos ver se vai passar ou não. Mas você acha que passa? Olha, eu coloquei essa ideia do APP para tornar palatável, porque permite uma economia de 70% dessa verba. E, ao mesmo tempo, deixa na mão os caras que não querem abrir mão do transporte. Então, ele teria essa cota de R$900, que não sei quantas UFIX lá, para ele usar e não ficar totalmente sem o veículo. Olha, então aqui, agora a gente tem que fazer a pergunta do Marcelo Leão. Ele pergunta quais os principais projetos de lei, você já estava falando de apresentados por você, e se é possível os vereadores reduzirem os custos dos seus gabinetes para que parte dos 147 milhões anuais da Câmara sejam utilizados pela Secretaria de Saúde no combate à Covid. Legal, muito bom, Marcelo, meu parceiro aí. Bom, foram tantos projetos que a gente colocou, mas o que eu lembro mais importante aí, o seguro anticorrupção, que é um que a gente já colocou enquanto ativista 2 anos atrás, a gente está colocando agora para obras públicas, para evitar corrupção, para evitar superfaturamento, para evitar atraso de obras, que é o seguro garantia, um projeto que é muito usado lá nos Estados Unidos, Europa, enfim. Tem o projeto da liberdade econômica para facilitar a vida do cidadão que empreende, né, a liberação de alvarás, que já foi aprovado a nível federal, mas ainda não foi a nível municipal. Esse a gente, inclusive, protocolou junto com o Marcelo Silva há 2 anos atrás e agora a gente está representando aí. Também tem o projeto de apoio ao empreendedor, é o Código de Defesa do Empreendedor. Nós temos o Código de Defesa do Consumidor, né? E agora a gente tem o Código de Defesa do Empreendedor, para defender o empreendedor do Estado, porque é tanta burocracia, tanta amarra, é tanto imposto, é tanta dificuldade que o cara ele prefere viver na clandestinidade, para ele não pagar imposto, para não ter que recorrer a um monte de alvarás e taxa de tudo e aquilo. Então tem esse código. Enfim, então, são vários projetos aí, né? Mas ele me perguntou uma outra coisa, saúde. Eu lembro que ele perguntou uma outra coisa.
redução de custos aí para poder devolver parte dos quase 150 milhões que vão para a Câmara. Olha, eu acho que eu já fiz essa conta uma vez. A despesa dos 33 gabinetes dentro desse orçamento da Câmara não chega a 10% desse valor. Coisa de 7%, se não me engano. Com todas essas mordomias que tem, privilégios que tem, porque o custo da Câmara é servidor público, é TV Câmara, é o custo da máquina, né? Assim como nos comissionados da Prefeitura é 2,8%, o custo dos gabinetes em si, salário de vereador, de assessor, não chega a 10% desse custo. Mas sempre vamos defender, sim, o enxugamento de todos os privilégios possíveis e inimagináveis, né? Então, a gente começa dando exemplo pelo nosso gabinete e propondo esses projetos de lei, como o do tirar o carro oficial. A gente também propôs um outro, que vamos ver se vai passar, aí vocês vão dar risada, viu? Para os diplomas que são concedidos, honrarias e medalhas e tudo mais, a gente está propondo que o vereador pague do bolso. Então, se eu quiser propor, eu que tenho que bancar. Se eu quiser dar um nome de rua lá para Zezé, eu que vou ter que bancar. Só que depois tem que estar morta a pessoa, não vai ser em vida, né? E também não é só o custo do papel, é o custo da cerimônia, né? Todo o corpo técnico da casa assessorando uma cerimônia para fazer tudo aquilo. Então, tudo isso tem que ser computado também e colocado na conta do vereador. Enfim, todos esses projeto você já apresentou? Já. E quanto que custaria? Você tem ideia de quanto economizaria? O diploma, o papel é pouca coisa, coisa de 300, 400 reais. O custo maior é a cerimônia, né? Todo o corpo técnico para você transmitir, toda a propaganda, os e-mails, as cartas, tudo isso, né? Os funcionários, né? Mas você sabe que esse negócio desses diplomas de honraria, ele ficou tão banalizado que o povo nem vai buscar, né? Parece, né? Então, se pode um negócio desse? Como é que o nego consegue fazer isso, né? Agora, a pior parte é que isso não vão topar. Mas se topassem, assim, iam querer economizar, e aí aquela quantidade de projetos anuais, aquele balanço ia cair bastante da produção da Câmara. Porque honraria e nome de rua, de longe, é o que mais a gente vê na Câmara de Campinas. A gente cai dura quando a gente pega a pauta. Ô Paulo, como que você está avaliando o governo da área? Que você falou que você é independente, só que eu tenho tido a impressão, pelos teus posts, que você está quase base, não no sentido de base de ser base, mas, por exemplo, você fez uma crítica ao secretário de Planejamento, aí depois você foi visitá-lo, se reuniu com ele, aí você retirou a crítica dizendo que não era aquilo que você tinha falado, mas você tem, às vezes eu vejo mais elogios da sua parte do que os próprios vereadores da base. Eu falei, gente, será que o Paulo já está na base? Qual que é a tua avaliação do governo? Muito boa pergunta, Rose. Inclusive, eu estava agora em reunião com o secretário Renato da CETURB, né, que é um psicólogo, foi o primeiro cara que eu bati, né, falei, como que pode dar certo um psicólogo na Secretaria de Planejamento? E aí, assim como Nós também nos assustamos. Nós também nos assustamos, verdade seja dita, né, Rose? Não, e é assustador, né? Mas aí, quando você vai conhecer a pessoa, eu já fiquei fã do cara, porque, assim, ele é muito bom de conversa, um psicólogo. Isso eu fiquei sabendo, que ele convence. Eu também. Eu tive muita afinidade pessoal com ele, pelo jeito dele, pela simpatia, pela empatia e tal, mas, fora tudo isso, ele falou assim, Paulo, eu te dou toda a razão na sua crítica. Só que é o seguinte, cara, a porta está 100% aberta para você aqui, está toda a diretoria do urbanismo, planejamento aqui, aberta para você e para os seus colegas. A gente está lá enfranhado com o Sinduscom, com as entidades, com a Bicamp, com o CMDU, Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, e nós estamos fazendo reuniões constantes com o secretário, com a diretoria, e então isso eu acho o principal. Independente então, de ter erro e acerto. Você é um arquiteto, Paulo. Então, você usou grande parte da sua vida a estrutura dessa Secretaria de Urbanismo para trabalhar e teve que lidar com os entraves que
existem ali que nós sabemos de suspeitas de corrupção até processos que duram a vida toda. Assim, faz uma radiografia para mim do que você enfrentou e do que você acha que a gestão Dário já mudou. Eu pergunto isso porque o Dário ele já tomou uma série de providências no sentido de tentar desburocratizar. E eu queria saber se isso está sendo eficiente. Muito bom, Zezé. Eu fiquei positivamente tocado tanto pelo Dário como todos os secretários que eu fui conversar, porque eu fui conversar com secretários que o Dário, eu entendo assim, que você tem aquelas novas, como a Adriana Flose, como o secretário Caiado de Finanças, né? O secretário Tadeu da Educação, foram indicações do Dário, né? Se você vê que tem sangue novo ali, tem novidade. Tem outros que mudaram de cadeira, saíram de uma secretaria e foram para outras. Esses eu nem fui conversar. O Rogério Menezes é um cara que já estava no meio ambiente e continuou. Esse eu já tenho um diálogo de longo tempo com ele, inclusive em função da profissão. Mas o que eu vejo no geral, eu fiz questão de ir lá conversar com o Dário pessoalmente, não conhecia pessoalmente antes, até bati muito nele durante a campanha, pelo próprio fato dele ser um sucessor do Jonas. O Jonas não precisa nem falar que foi 4 anos de guerra, né, contra ele, contra o Vandão. Fui conversar com o Vandão também pessoalmente. E como eu falei, Zezé, o que eu acho mais legal disso tudo é que todos eles abriram as portas, estão solícitos e o diálogo totalmente aberto para a hora que eu quiser. Em relação ao que eu sofri na CEPLAN durante todos os anos na carreira e o que está acontecendo, está tendo um início, porque são 2 meses praticamente de trabalho. Existe, sim, uma boa intenção, um direcionamento muito forte da secretaria, a Carol, que é a diretora lá de urbanismo, que é a técnica que está tocando o carro-chefe na Secretaria de Urbanismo do CEPLAN. Ela estão com planos audaciosos ali, até demais do que a gente acha que precisa. Eu acredito que a gente tem que ter uma linha mais no sentido de simplificar a legislação do que aumentar a digitalização dos recursos da prefeitura, investir no programa BIM que eles estão fazendo, que é muito caro, ou grandes tecnologias. Eu acho que no primeiro momento a gente não precisa disso. Eu acho que a gente precisa de simplificar. Nesse sentido, eu gostaria de falar para você que, além das 3 comissões permanentes que eu estou como presidente da Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente e Relações Internacionais, eu também tenho mais 2 comissões provisórias que eu fiz, que é a Comissão de Desburocratização e agora que vai ser instaurada uma outra comissão que vai revogar leis obsoletas. Então, nesse sentido da desburocratização, a gente está fazendo reuniões permanentes com todas essas entidades do setor da arquitetura, urbanismo e empreendedorismo para apresentar daqui 6 meses. A Adriana Flose, né, também conversando bastante, porque ela é totalmente envolvida nesse processo da desburocratização, e envolve a CEPLAN. Esses cabelinhos todos aqui caíram durante os meus 35 anos aí trabalhando com a Secretaria de Urbanismo, e esse é o maior desafio. E por natureza, ela é uma secretaria truncada, porque exige um controle direto, não é simplesmente lei, você tem decretos constantes ali para estar equilibrando, né? Mas a gente vê que precisa tudo ser repensado, inclusive o plano diretor da cidade, que tem muitas falhas. Mas o importante de tudo isso, existe predisposição, existe porta aberta para o diálogo, e aí é uma questão de tempo para a gente ir acertando. Tá. Olha, a gente tem uma pergunta aqui do Renato Coppola. Ele quer saber se você concorda com o Dário e o Dória, que obrigaram as empresas a fecharem as portas e a continuar cobrando imposto. Se isso não seria criminoso. Ele fala isso em relação às medidas aí para tentativa de contenção da pandemia, o que não está sendo fácil. Renato, essa questão de ser a favor ou contra é muito complexa, né? Eu, por defender a bandeira liberal, o Partido Novo defende o empreendedorismo, e a gente sempre tenta evitar ao máximo o controle do Estado sobre a vida do cidadão ou sobre a vida de quem empreende, ainda mais no Brasil, que a gente sabe que a maioria da população vive com menos de um salário mínimo, né? Então, os empregos, a renda é fundamental para a sobrevivência, tanto quanto a saúde. Então, é uma dicotomia, é um debate muito complexo, muito difícil, e ele tem que ser regionalizado, ele não pode ser
generalizado a nível de Brasil, ele tem que ser regionalizado a nível de cidade. Cada cidade tem a sua realidade. Campinas é diferente de Araraquara, que é diferente de Piracicaba, cada um tem o seu contexto. Então, nós somos uma metrópole com 19 cidades ao nosso redor, somos mais de 3 milhões de habitantes, nós estamos a 100 quilômetros de uma outra metrópole com mais de 25 milhões de habitantes. Então, é altamente complexo você pensar num lockdown ou medidas restritivas como uma metrópole do que uma cidade interior. Então, Paulo, eu acho que... Sim. Deixa eu te colocar, você tem se posicionado contra o fechamento do comércio, mas diante de uma epidemia, vamos pegar Campinas, com 200 pessoas na fila de espera, por um leito de UTI, com 97% de ocupação dos leitos de UTI, sendo que hoje nós temos muito mais leitos do que quando nós tínhamos no ano passado, quando começou a epidemia. No começo do programa, eu coloquei aqui que uma pessoa estava no posto de saúde, no Padre Anchieta, e os assistentes lá do posto falaram: gente, só fica quem está com sintoma muito, muito forte, para o restante volta para casa. Eu não consigo entender essa lógica de defesa da abertura do comércio de uma doença que ela é altamente contagiosa por conta do contato. Então, assim, é melhor que as pessoas morram? É isso que vocês defendem? Eu realmente consigo compreender a necessidade do empreendedor, de que ele precisa trabalhar, que tem muita gente passando fome, que a situação está terrível. Mas eu acho que uma coisa não desfaz a outra, entende? Eu não consigo entender essa defesa que vocês fazem. Isso que eu ia complementar aí no meu raciocínio, né, enquanto você falou. Então, eu apresentei o lado todo da complexidade, da questão da economia, da questão do Brasil. E aí eu ia entrar nessa questão da saúde. E aí, por outro lado, tem tudo isso que a Rose apresentou aqui. Nós estamos com o colapso da saúde. Ontem eu fiz uma live com o Dr. Rodrigo Calado, que é do Hospital Mário Gatti. Ele está lá no combate, na linha de frente. E é um cenário de guerra lá dentro que ele colocou. E toda essa situação. Então, nós temos os dois extremos aí, e eu acho que as restrições que vieram com o Plano de São Paulo são terríveis para a economia, mas ela é necessária porque ela veio fazer com que mitigasse a questão da circulação do vírus na sociedade. Só que aí é uma coisa que você tem que ir adaptando, como você falou, agora nós temos aí 100 pessoas na fila para adquirir um leito, e a gente tem que começar a repensar as estratégias. Eu acho que o Dário só não fez um lockdown devido a essa complexidade, que é muito grande, e também sem fazer o lockdown sem oferecer a estrutura de suporte para essas pessoas que estão morrendo de fome, também é complicado, né? E aí eu acho que ele está tentando fazer essa campanha agora de arrecadação, pensando talvez numa renda municipal de assistência, além do cartão Nutrir que já existe, além do auxílio federal que vai chegar sabe lá quando. Então, eu acho que eles estão pensando nessa estratégia primeiro, antes de pensar no lockdown. Eu sou flexível, eu acho que a gente tem que ir mudando o discurso, não as suas ideias, mas a equalização das coisas, né? Não existe solução fácil, não existe certo e errado nessa situação. Então, eu acho que agora a questão da saúde está começando a pesar mais. Ok. Olha, vou te dizer um negócio. É extremamente complicado. Graças a Deus que a gente não que eu, pelo menos, não tenho nada a ver com a administração. Porque, cara, é muito difícil tomar uma decisão num país pobre como esse. Numa Inglaterra, se oferece uma ajuda lá de 1.200 euros, estamos todos bem, com comida na geladeira. Aqui não. Ao mesmo tempo, se você libera, você tem o risco aí de morrer uma leva muito maior. E olha que já morreu gente. Nós estamos 3.000 mortos por dia no país. O Paulo, bom, concluindo a entrevista, bom, tem um monte de gente brava comigo, porque eu falei que o Van Hatten é bolsonarista. Essa é a minha opinião, vocês podem ter a de vocês. Eu tenho essa impressão toda vez que eu ouço Van Hatten, né? Mas temos impressões diferentes. E eu agora
Quero agradecer o Paulo, falar se você tem alguma mensagem aí que você quer passar para o pessoal. Zezé, agradeço demais você, a Rose, o Marcão, toda a equipe da Band aí pela oportunidade. Estou sempre de portas abertas aí, que precisar. E é isso, pessoal, eu saí um pouco do debate nacional, eu deixei de bater no Dória, no Bolsonaro, essas coisas, para focar no municipal, até porque tem pautas importantes aqui, e como sou vereador agora, o público que eu devo satisfação agora, acho que tem bolsonarista, tem gente que não é bolsonarista, tem de tudo, e se a gente não focar no municipal, a gente... Então, assim, eu estou apanhando muito de todos os lados, do Zezé, Rose, tá muito difícil, mas... E aí, até a Rose pensando que eu sou base aqui, mas faz parte do processo, né? Eu acho que é isso aí, agradeço muito e peço para o pessoal acompanhar o canal, não só do Paulo Gaspar, mas de todos os vereadores, porque independente de você concordar ou não com qualquer um deles, é você que está bancando a gente, é você que é o responsável por tocar essa cidade, e a gente tem que somar esforços aí, e debater política é fundamental para a gente crescer todo mundo junto e aprimorar o serviço para o cidadão. Muito obrigada, Paulo.